Olá, amigos e amigas, uma boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live simultânea com o Instagram e o TikTok. Tema, da nossa noite vai ser sobre o aborto, os cristãos e o Evangelho de Cristo Jesus. Meus amigos, então nós vamos estar falando sobre o aborto, estaremos falando sobre o aborto e os cristãos. Tentarei, da melhor maneira possível, prestar atenção nos comentários e estarei voltado aqui para tentar tirar dúvidas, obviamente dúvidas e colocações que estejam voltadas para aquilo que vai ser o nosso tema, ok? O nosso tema eu sei que é um tema sensível, ele vai versar inclusive sobre um dos maiores motes de campanha de um dos presidenciáveis, concorrentes nessas próximas eleições. Só que eu não estarei aqui fazendo leitura política, não estarei aqui querendo criar um discurso que favoreça o candidato A, B ou C. A minha perspectiva é falar acerca do aborto, sobre os cristãos e o Evangelho de Jesus. Até porque, justamente por causa da febre ideológica política, esse tema ficou poluído com uma perspectiva muito dogmática. E quando a gente usa esse termo muito dogmático, muito impositivo, nós então excluímos o fator reflexão, o fator racional, e a maioria fazem afirmações contundentes em cima daquilo que, se forem questionadas de forma mais profunda sobre o tema, elas não saberiam responder, ou no mínimo concluiriam que o tema é muito mais complexo do que certas afirmações categóricas possam presumir e encerrar o assunto a respeito. Portanto, é em cima dessa complexidade que eu quero trazer aqui para a gente pensar e refletir, tentando desmantelar essa convicção dogmática que se lançou sobre o assunto, tomando-o por encerrado, E aí é que se estabelecem as disputas, Fulano é contra o aborto como se ele fosse pró-vida. E o outro ciclano é a favor do aborto, logo ele é pró-assassinato. Então, certas colocações vão sendo feitas que atendem muito bem aos paladares de uma ideologia. Afinal de contas, como é próprio de uma ideologia, ela trabalha como sendo uma generalização. E a generalização, ela vai tomando frases de efeito e certas colocações a nível categórico e dogmático, e que exclui a complexidade que envolve o tema, e é isso que eu gostaria de resgatar. Desideologizar esse tema, porque esse tema carrega consigo uma série de variáveis onde vidas, se a preocupação são com vidas, vidas estão morrendo, vidas estão sendo prejudicadas pela maneira dogmática com que se lida e interpreta o tema. Obviamente, eu não quero aqui me fazer um sujeito isento daquilo que eu vou falar. Aquilo que eu vou falar e buscar esclarecer é aquilo que partilha a minha maneira de ver e o meu próprio coração. E aí eu quero começar esse tema essa noite dizendo o seguinte, Eu, Felipe, sou contra o aborto, Sou contra. Eu, Felipe, por aquilo que eu entendo da vida, pelo modo como eu me faço discípulo da vida, todo o aborto aborta uma chance de vida. Agora, isso eu estou falando por princípio.
Isso eu estou falando como um entendimento por princípio. Toda a vida, ela abarca um potencial e uma possibilidade de vir a desabrochar, crescer, se desenvolver e frutificar na direção da vida, abençoando inúmeras outras vidas. Por isso é que no que depender de mim, sobretudo na profissão que eu exerço, se eu posso conversar, se eu posso amparar, se eu posso orientar, eu o estarei fazendo sempre na direção da vida. No entanto, justamente por trabalhar com aquilo que eu trabalho, justamente por lidar com os bastidores da vida, humana, e aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Então vamos aqui prosseguir. Eu estava dizendo que eu particularmente sou conceitualmente por princípio contrário ao aborto, porém fazendo jus ao trabalho que eu também exerço, mais do que ninguém, e vendo as coisas que eu vejo, a gente constata que a vida ela não acontece no jardim do Éden. Sim. Portanto, o que isso nos remete a entender e a refletir? Uma vez que a vida não acontece no jardim do Éden, ela não acontece da maneira idealizada. Ela não acontece com todas as pessoas alinhadas no mesmo nível de sensibilidade, no mesmo nível de consciência, ok? Portanto, a partir desse princípio, a nossa concepção de vida tem que se orientar por esse dado elementar, porque ele vai estabelecer variáveis, situações e contextos altamente diferenciados, que se a gente pegar determinadas ideias de forma dogmática e generalizar como um todo, a gente vai sempre produzir distorções, cujo produto final será tudo menos a vida. Menos a vida. Porque num mundo caído, onde pela queda tudo se tornou relativo, nem sempre a gente consegue lidar com o que seja o ideal. Então a gente procura lidar com aquilo que seja o menor mal possível. E eu creio que esse é o pano introdutório para a gente começar a falar sobre esse tema. Esse tema que, diga-se de passagem, ele sempre foi controverso no curso da história. Na verdade, eu vou, inclusive, me deter, sobretudo no posicionamento do cristianismo, desde os seus primórdios até o presente momento. Enquanto não havia ciência, o cristianismo atribuía o cristianismo, e quando eu falo do cristianismo, não estou aqui necessariamente falando de Jesus e nem dos apóstolos. Estou aqui falando de um movimento histórico que se institucionalizou a partir do século IV, quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império. A partir daquele momento histórico em diante, uma série de preceitos de vida e que eram aplicados de maneira criativa a cada contexto se transforma em dogmas, em regras universalizantes, de maneira a normatizar o comportamento das pessoas via regra, via lei. Porque é assim que funciona a religião dos homens, ainda que sob a bandeira de cristianismo. Portanto, em falar de cristianismo, o cristianismo entendia a concepção da vida já desde o esperma. Pois é, se a gente for falar de aborto, esse assunto é tão truncado que, se você estudar a história da igreja, sobretudo a proposição dos primeiros teólogos considerados os pais da igreja no início da história do cristianismo,
você vai ver que a coisa já começa lá em Gênesis, no capítulo 38, com a fatídica história de Onã. Lembra da história de Onã, filho de Jacó? Jacó selecionou Tamar para que ela fosse esposa do seu filho mais velho, Só que ele foi considerado perverso diante do Senhor e morreu precocemente. Sendo assim, Jacó convoca Onã para seguir a lei do levirato e suscitar descendência para o seu irmão. Só que Onã, percebendo que aqueles filhos que ele faria não seriam considerados seus, mas seriam atribuídos ao seu irmão, com quem ele não tinha, a menor afinidade, então Onã começa a burlar o contrato estabelecido e o acordo estabelecido com o seu pai, e ele passou a praticar com Tamar aquilo que hoje é considerado e nomeado como coito interrompido, ou seja, ele fazia o ato sexual, mas na hora de ejacular ele retirava o pênis e fazia a ejaculação para o lado de fora. Nisso diz o texto bíblico lá em Gênesis, no versículo 9 e 10 do capítulo 38, que Deus então entendeu haver uma perversidade no coração de Onã, e Onã morreu em função disso. Logo, então, esse texto passou a ser canonizado como sendo a comprovação de que o coito interrompido, de que o desperdício do sêmen já era uma violação da vida, porque qualquer tipo de produção de sêmen teria que ser inevitavelmente direcionado para algum óvulo. Inclusive, é a partir do nome de Onã que se formulou o termo onanismo, que no curso da história já significou coito interrompido, mas depois, inclusive, abarcou o significado da masturbação. Pense vocês, meus caros amigos homens, quantos abortos vocês já cometeram no curso da vida? Alguns de vocês, possivelmente até hoje mesmo, já cometeram algum aborto. E eu estou falando isso aos olhos da leitura do cristianismo no curso da história, onde sêmen desperdiçado ou óvulo bloqueado de cumprir a sua devida função de procriação, já lá no início já se cometia a violação contra a vida. E no que eles se respaldavam? Eles se respaldavam, inclusive, em adição a esse acontecimento com a Onã descrito no Gênesis capítulo 38, nos demais versos que hoje a gente vê também sendo utilizado, hoje, inclusive, sobretudo, pelos protestantes, pelos cristãos em geral, para defenderem a ideia de serem contra o aborto, que é o texto de Jeremias 1:5, onde Jeremias diz aquela palavra, ele escreve a palavra que do Senhor foi referida sobre ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, e te constituir profeta às nações. Em extensão a isso também entra o Salmos 139, com o seu verso, no versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Portanto, percebam que são determinadas colocações de natureza indireta e subjetiva, que são, via interpretação, utilizadas para corroborar a condenação categórica e em todas as possibilidades e contextos do que seja o aborto. No entanto, o que eu estou aqui trazendo para a gente refletir é que essa ideia de aborto, pelo menos no que
já foi extremamente complexa no curso da sua discussão, da discussão sobre o tema, sobretudo no que diz respeito à definição de quando é a etapa exata em que se dá o início da vida, né? E aí a gente tem que aqui trazer, problematizar e refletir, repito, para tentarmos evitar a maneira categórica e dogmática com que as pessoas se referem a esse tema, como se isso daí fosse um bolo, sabe? Um bolo inteiro que a gente joga tudo no mesmo saco, dá aquilo como definido e concluído, quando na verdade isso assambarca uma série de variáveis e que a gente precisa entender que ponto é esse. Estamos aqui, por enquanto, tentando explorar a perspectiva do próprio cristianismo no tratamento com esse tema. E só até o ponto em que a gente chegou aqui, já creio que já tenha dado para entender o quanto que ele é complexo. Porque no que diz respeito aos primeiros teólogos e aos considerados pais da igreja, e isso até um pouco depois da Idade Média, até masturbação e coito interrompido, justamente por conta de se criar o obstáculo para a efetivação do acontecimento da procriação, ali já se configurava o ato do aborto, né? Foi depois, com o passar do tempo, sobretudo com o advento da ciência, que pôde se rediscutir essa etapa quando a vida era germinada. De uma certa forma, nós não podemos dizer que já exista vida no esperma. Também não podemos negar que exista vida no óvulo. Todavia, essa definição de quando que o assassinato estaria realmente acontecendo, ela definitivamente não é clara, né? Principalmente no modo como o cristianismo foi tentando definir a coisa desde o seu princípio. É óbvio que hoje, né, depois, sobretudo de 40 semanas, nós já temos ali uma criança basicamente formada e com a sua constituição neurofisiológica para poder desenvolver uma pessoa, para desenvolver um agente ali. E eu estava ouvindo até há pouco tempo uma pessoa, inclusive se utilizar de Jeremias, capítulo 1, o verso 5, quando, né, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. E apresentando essa fala de Deus para Jeremias como sendo a ilustração de como que Deus observa o fenômeno humano já na sua formação no ventre materno. Inclusive também é muito citado, né, o modo como ocorre aquele episódio quando Maria vai visitar, né, a sua prima, e que estava grávida de João Batista, e quando ela é saudada pela prima, Jesus já dentro do ventre se mexe. Portanto, apresentando ali a direção de como já ocorre ali uma presença e um movimento de vida dentro do ventre. Ora, eu não posso deixar de concordar com esse entendimento de que tudo ao nosso redor, ele é encharcado de vida. Tanto quanto eu não tenho como deixar de considerar um amor absurdo de Deus, inexplicável, para além daquilo que a gente pode considerar e que já se faz presente desde antes de a vida se manifestar no ventre. Até porque aqui entra um fator temporal que foi um grande enigma
sobretudo nos primórdios do cristianismo, mas com o advento da ciência, sobretudo com o desenvolvimento da física quântica, hoje o tempo, com essa ideia como algo linear que se transcorre no curso da história, foi e ficou já comprovadamente altamente relativizado, de modo que o entendimento que a ciência hoje tem do tempo é algo altamente relativo no que diz respeito a presente, futuro e passado. Inclusive se tem o entendimento corroborado por diversos exemplos já testados de maneira fatídica de que a nossa percepção de linearidade em relação ao tempo, como se ele estivesse correndo para frente, produzindo passado e estando sempre aquém do futuro, tem a ver com a nossa percepção e não com a realidade. E eu creio até que um bom autor que pode te conduzir no entendimento melhor dessa questão é o famoso cientista italiano que tem se destacado na área da física quântica, Carlo Rovelli. Ele tem 3 obras já traduzidas para o português e quem tiver interesse pode mergulhar nesse tema, porque certamente você vai desenvolver um olhar muito mais diferenciado para a realidade. Portanto, se passado, presente e futuro eles já são altamente relativos e isso tem muito mais a ver com a nossa percepção, isso inclusive hoje, pela ciência, nos favorece entender um entendimento melhor com relação a essa eleição, né? Muitas vezes designada em diversos trechos da Bíblia, de Deus se estabelecendo antes da concreção do presente, né? Ou de certos encaminhamentos que se estabelecem no presente, supostamente descobrindo ou revelando coisas que aconteceriam no futuro. Todavia, hoje a gente entende que tudo isso pertence a toda e uma mesma realidade, eu diria até simultânea, acontecendo. Presente, passado e futuro. Para nossa cacholinha aqui, isso tudo é muito complicado de a gente entender, de a gente visualizar. Mas para quem se permite refletir e sair dos paradigmas diminutos e apequenados da nossa percepção e se entregar um pouco para uma mentalidade mais filosófica de compreensão, você vai começar inclusive a ter um olhar diferenciado no que concerne as passagens e as colocações bíblicas, sobretudo aquelas que dizem respeito à fala de Deus. Portanto, eu não deixo de considerar o fato da eleição de Deus sobre pessoas, a sua designação sobre trajetórias, sobre caminhadas. O Salmo 139 aqui, que nós lemos, meu Deus, o capítulo dele inteiro fala acerca de uma ideia de propósito, de singularidade, de amor, de significado, da interação entre o Deus e o homem, né? Da interação entre o Deus e o homem, que, meu Deus, bem-aventurado todas as pessoas que creem ao lerem aquele capítulo e tomarem uma decisão em fé de se apropriarem daquela ideia ali expressa como sendo uma verdade em relação a si mesmo. Bem-aventurado todo aquele que assim crer, porque esses conseguirão constituir um olhar muito mais propositivo e significativo para a vida. Agora, eu queria aqui de repente perguntar se esse verso transcrito no Salmos 139, tanto quanto essa eleição aqui descrita por Jeremias,
tipificando o modo como Deus já o conhecia desde antes da formação dele no ventre de sua mãe, se esses versículos aqui eles se aplicam para o Lázaro Barbosa, de 32 anos, que no ano passado ficou nacional e internacionalmente conhecido pelos seus prodígios malignos realizados principalmente ali nos perímetros do Distrito Federal, né? Tendo matado crianças, tendo matado pai de família, tendo enclausurado, matado pessoas, incendiado elas dentro de uma casa, tendo estuprado mulheres. E aí? Esse verso e essa colocação aqui, e esse entendimento que é utilizado como proposição contra o aborto e pró-vida, ela também se aplica ao Lázaro Barbosa, ela se aplica ao Francisco de Assis Pereira, também famoso e conhecido como o maníaco do parque, né, que pelo menos por baixo se considerou 6 mulheres fortemente agredidas, maltratadas, estupradas, esfoladas sistematicamente num parque, né? É aí que a gente começa a tentar ver se a gente de fato está pró-vida ou pró a uma ideologia, porque a grande pergunta que se faz é: o que é vida, propriamente dito? A vida, ela tem a vida zoe, a vida que pulsa no nosso coração, que pulsa no nosso ser, que inerva esse corpo, que coloca essa mecânica para funcionar, e essa vida, ela carrega um potencial de desabrochar para muita coisa e para muitas direções nessa existência. Isso sem sombra de dúvida. E por esse caminho, eu tenho certeza que o nosso Pai que está nos céus elege muitos vasos na direção da honra e da desonra, como diz Paulo lá no livro de Romanos. Agora, levando em consideração a maneira como essa realidade funciona, eu tenho absoluta certeza que sempre que houver um cenário propício, favorável, a vida ela deverá ser viabilizada. Ela deverá ser viabilizada. Agora, toda vez que o cenário ele for complicado, controverso, e eu, nas minhas possibilidades, eu não tenho o que fazer, por mais que eu me esforce, por mais que eu entregue a minha própria vida, por vezes, nesse mundo caído, eu, Felipe, considero que o mal menor seja que essa criança parta daqui para o nosso Pai que está nos céus. Porque a grande verdade é que a gente torce bastante para a criança nascer. Mas uma criança nascida, e aí? Ela vive de quê? Ela é cuidada por quem? Ela vai passar por onde? Ela vai viver o quê? Oxalá as crianças pudessem ter a criação que, por exemplo, de pais como Jesus, por exemplo, teve, Maria e José, ou que Jeremias teve, ou que as pessoas que lá do alto do seu púlpito, e eles dizem, né, e citam esse verso tanto do Salmo 139 como de Jeremias 1, dizendo que Deus desde o ventre o formou. Cita esse versículo aqui de Jeremias para um adolescente agora que se encontra num abrigo do governo e que já foi sistematicamente violentado e que também já foi sistematicamente espancado. E diz para ele aqui esse verso para ele e tenta perceber para ele que significado que isso vai ter. Eu sei que mentalidades extremistas já vão estar querendo dizer: ah, Felipe, então você está dizendo é que todo aquele que não tiver condição é para a gente matar porque esse vai ser o mal menor. Não. Não me levem para esse extremo.
Esse é o tipo de coisa que eu particularmente aqui me coloco com todo temor diante de Deus. Deus conhece aqui o meu coração. E o temor com que eu me coloco, porque eu não quero e não tenho a menor intenção de violar o que seja vida. Porém, quando eu ouço, por exemplo, casos de crianças que foram vítimas de mães relapsas e de padrastos perversos, que foram espancando, que foram torturando, que foram humilhando sistematicamente até chegar o momento que culmina na morte da criança. E foi só esse momento que a coisa chegou e teve uma repercussão pública, porque enquanto o menino estava ali sendo torturado, ninguém estava sabendo. Só Deus, o perverso e a criança. E aprouve ao nosso Pai que está nos céus conduzir, chamar essa criança para Ele. Por mais que isso seja triste, e de fato é. E sobretudo eu entendendo como, pelo menos basicamente, não tudo, mas por trabalhar com isso, com afinco, há mais de 10 anos, estudando e vendo isso o tempo todo, e entendendo como que funciona a dinâmica da alma humana, como é difícil superar esses traumas, como é difícil desarticular essas revoltas, como é difícil digerir esses imbróglios que se formam na criança e no adolescente a partir dessas vivências. E aí eu pergunto, onde estavam os defensores dogmáticos anti-abortos na vida desses seres? Onde eles estavam? Eles estavam pacificados dentro de casa, porque eles cumpriram a boa batalha de defenderem a vida no que diz respeito a serem contra o aborto. Mas depois que a criança nasceu, lava-se as mãos. E aí, obviamente, a gente tem aquelas pessoas mais ponderadas e dizem, não, Felipe, mas nós temos que lutar, né, para que o governo crie secretarias de atenção a esse tipo de público. Tá, cadê a luta? Cadê eles sendo tão ferrenhos na cobrança ao governo desse tipo de instância, quanto eles se fazem contra o aborto? Levando em consideração que o aborto é sempre algo que acontece com o outro e não comigo. É sempre algo direcionado à história do outro. E aí, diga-se de passagem, nós temos muito mais facilidades para poder legislar sobre isso. Porque isso é aquilo que acontece com o outro e não comigo. Diga-se de passagem que o cristianismo ele é caracterizado por esse tipo de incoerência o tempo todo. No curso do desenvolvimento da história do cristianismo, foram os celibatários que viveram legislando sobre a vida dos casados. Foram os homens que viveram legislando sobre aquilo que só acontece com as mulheres. Né? Foram, meu Deus do céu, os que viviam em monastérios, num total isolamento da convivência social, que viviam definindo os parâmetros de quem estava aqui inserido no chão da vida. Portanto, esse tipo de discrepância e de alienação sempre favoreceu a formação de entendimentos e de conceitos que incorrem naquilo que Paulo fala aqui em Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 2, quando ele diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade e não tem valor algum em defesa da vida. Porque vamos lá, vamos falar aqui de vida. Né? Isso porque todo aquele que se faz contra o aborto se diz pró-vida. Ok, mas aí ele impediu o aborto de acontecer e a criança nasceu. E aí ele se isenta totalmente de como é o curso e o desenvolvimento
dessa criança. E aí essa criança passa por abusos, passa por agressões, passa por estupros, passa por múltiplas violências, passa por bullying, passa por toda sorte de rejeição e desamparo, até que quando ele chega com os seus 15, 14, 15, 16, 17 anos, vira uma chave e ele passa então a ser reprodutor da mesma cultura e da mesma atmosfera que caracterizou o crescimento dele até chegar àquela idade. Aí ele chega lá e estupra a filha de um cidadão de bem e mata o outro filho de um outro cidadão de bem. E aí os antiabortistas pró-vida pensam o quê? É para isso que temos que ter porte de arma contra esses sujeitos, porque aí esses sujeitos nós temos que matar, porque não existe vítima da sociedade. Conseguem perceber como que tudo é muito mais complexo? Do modo como a coisa vem sendo discutida de maneira ideologizada, de maneira totalmente ideologizada. Veja, por mais que o Brasil seja um país que proíbe o aborto, e é, desde 1984, existem 3 condições, eu até separei aqui, na lei brasileira, e que operam como exceções que viabilizam o aborto, mesmo o aborto no geral sendo proibido. Quando a gravidez representa risco de vida perante a gestante, quando a gravidez é o resultado de um estupro, e quando o feto for anencefálico, ou seja, nascer sem cérebro. Nesses casos, a lei abre possibilidade de que a pessoa possa realizar um aborto legalmente no Sistema Único de Saúde, ou seja, no SUS, né? No entanto, lidando com a coisa de maneira ideologizada, muitos com um coração empedernido, ou seja, coração de pedra. Como não é algo que acontece com eles, como é aquilo que diz respeito ao outro. Não se colocando no lugar do outro, até esses casos, exceções previstos pela lei brasileira, são recriminados e condenados. São recriminados e condenados. E, diga-se de passagem, mesmo a lei sendo estabelecida, isso não impede de inúmeros abortos serem realizados. Se você for olhar as pesquisas formais que são feitas, tentando mapear as estatísticas de aborto, aqui no Brasil, todas elas são defasadas pelo fato de, havendo a proibição, no relatório que se preenche em relação à questão do aborto, que ele pode ser espontâneo ou induzido. O que é recriminado aqui no Brasil é o induzido, porque o espontâneo não se tem como evitar. Muito embora muita gente chegue no hospital notificando tendo ocorrido um aborto espontâneo, mas na realidade aquilo foi produto da ingestão de remédio. Né? E aí de ingestão de remédios ou de determinados chás que acaba promovendo ou induzindo o aborto espontâneo. Então, como existe a proibição e isso está passível de prisão, muitos dos formulários que são preenchidos são disfarçados e são ocultados e são até mesmo modificados pela própria pessoa que está escrevendo, de modo que ter uma estatística de aborto aqui no Brasil é muito defasado porque é subnotificado. Portanto, não se dá para a gente ter uma ideia, a não ser das estatísticas da quantidade de morte de mães que morrem em clínicas clandestinas. Porque o mal do cristão, e aí é que eu vou voltar a ênfase para aquilo que é o tema do que a gente está refletindo. O mal do cristão, e diga-se de passagem que sendo cristão é alguém que tem Cristo como a referência principal,
é achar que a vida dos outros precisa ser regida pela lei para esse mundo funcionar. A nível social, histórico e antropológico e até psicológico, a lei ela tem uma serventia extraordinária e ela é necessária para viabilizar a vida em civilização. Mas aqui eu estou falando sobre a consciência de um cristão. E se a gente for ler o apóstolo Paulo, que inclusive é um dos que mais compreenderam a fundo o espírito de Jesus e do Evangelho, no seu livro de Romanos, no seu livro de Gálatas, sobretudo no livro de Hebreus, que não se sabe se foi Paulo que escreveu, mas que carrega uma mensagem extraordinária na direção de dizer que a lei não aperfeiçoou o homem. Por isso foi necessária uma segunda aliança, para que a lei que outrora funcionava como uma imposição que vinha de fora para dentro, pudesse ser internalizado na forma de consciência. Portanto, eu sou altamente solidário a um cidadão moralista que pense de maneira dogmática em relação ao aborto e mesmo na limitação do seu entendimento queira impor isso contra pessoas que não é ele e de coisas que não acontecem com ele. E por mais que eu ainda assim ache isso relativo, eu ainda consigo perceber esse sujeito como sendo algo mais palatável e compreensível do que um cristão que quer se utilizar de um expediente legalista para, via imposição, normatizar a vida do outro, sobretudo com aquilo que não acontece com ele e não diz respeito à realidade dele. Porque quando nós estamos falando de aborto, sobretudo a nível social, a nível de um país, de uma nação, nós estamos falando de uma multiplicidade de pessoas que possuem os mais variados tipos de consciência. Portanto, se a gente as obriga a ter filhos, isso de repente se transforma numa fábrica de demônios aqui nessa vida. Numa fábrica de demônios, e isso não porque Deus não ame, já desde antes da formação da criança no ventre materno, mas por conta do demônio humano, que quando a criança nasce, no seu egoísmo, na sua imaturidade e na sua incapacidade de fazer desabrochar dentro de si uma maternidade e uma paternidade, torna a vida daquela criança um verdadeiro inferno e no curso do seu desenvolvimento torna aquela criança uma pessoa potencialmente 2 vezes mais infernal do que os seus pais ou aqueles que o criaram. E é isso que a gente vive fabricando o tempo todo. Portanto, quando a gente fala, eu, por exemplo, quando falo de aborto, eu sou pró a discussão científica, racional, visando aspectos da antropologia, da psicologia, tanto quanto do direito, tanto quanto, sobretudo, da medicina, sobre essa questão, visando um mal menor, sobretudo orientando o olhar para aquelas que vivenciam a situação, que não sou eu. São as mulheres. São as mulheres que vivenciam. Agora é lógico, eu sei que tem mulheres também que têm uma mentalidade dogmática, são contra e tudo mais. Esse daí é um assunto polêmico. Mas o que eu busco aqui querer descaracterizar e levantar aqui nuances, levantar aqui aspectos, ângulos de perspectiva, são de pessoas que falam como se aquelas que não se colocam contundentemente contra o aborto é como se elas estivessem com sede de sangue e pró-assassinato. Quando, na verdade, nem todos estão nessa direção. Eu, particularmente, não. E muita gente que eu ouço, pelo contrário, são pessoas pró-vida. E muitas das que fazem ativismo anti-aborto
Não são todas, mas em boa parte eu vejo uma hipocrisia, porque na medida em que defendem a vida no seu nascimento, defendem a morte caso essa pessoa se comporte de maneira contrária ao que ela acha que ela deveria se comportar. Basta essa pessoa encarnar personagens como Lázaro Barbosa ou o maníaco do parque, que estarão lá os cidadãos de bem, cristãos, pai de família, dizendo: mata, crucifica, não merece viver, porque nós nos fazemos juízes. E, na verdade, se eu for falar de um aspecto psicológico aqui, existe toda uma dinâmica irracional e inconsciente, onde pessoas vivem vibrando de ódio e de raiva com relação ao outro, com relação aos vivos, aos que já nasceram, né? Querendo a pena de morte, querendo a morte daqueles que matam. E eles compensam a culpa latente de assim pensarem, de assim vibrarem, defendendo a vida praticamente ainda inanimada. Porque uma criança, como ela ainda nada fez e tem toda aquela áurea da inocência e da pureza, eles dizem: tem que viver, deixa viver, independente como. O como está na mão de Deus, mas deixa vivo aí. Agora, se crescer e virar alguém mal, e escreveu, não leu, o pau comeu, aí tem que matar. Então é essa esquizofrenia que faz ativismo contra o aborto, supostamente se dizendo pró-vida, é que não se torna consistente. E aí é que eu quero trazer aqui a incoerência desse assunto sendo discutido ideologicamente. E nessa direção a conta não fecha. Portanto, meus amigos, você pode não estar concordando, né, com absolutamente tudo que eu estou dizendo, e sinceramente eu não tenho nem essa pretensão. A minha pretensão aqui foi querer provocar saudáveis reflexões. Foi a querer tirar a coisa de um conteúdo engessado, dogmático, que se tornou ideologizado, dividindo pessoas como se quem se mostre aberto para a discussão do tema a nível sociológico, psicológico, medicinal e de direito, são pessoas que estão advogando a causa da morte. Não! Estão procurando o menor mal possível num mundo relativo, habitado por uma diversidade de pessoas e que não operam no mesmo nível de consciência. Não operam. Portanto, nessa direção, você tem que criar uma proposição que diminua da maior maneira possível as estatísticas de morte. E acredite, minha gente, vocês garantindo e obrigando todas as gestações para que elas deem luz a filhos, isso não vai estar proporcionando mais vida. No Jardim do Éden, com certeza sim. Na Nova Jerusalém, com certeza sim. Mas nesse mundo que jaz no maligno, não. Portanto, existe aquela definição que a gente entende do mal menor, e isso precisa ser discutido. Agora é óbvio, tem aquelas ativistas pró-aborto e que trabalham com falas e com definições que assustam as pessoas mais conservadoras, né? Como, por exemplo, um dia desses, uma pessoa querida veio conversar comigo dizendo: ah, Felipe, mas e essas mulheres que dizem meu corpo, minhas regras? Eu falei assim: pois é, meu amigo, olha quem está falando isso. É um homem. Essa fala, por mais exagerada que você possa reputá-la como tal, ela é uma fala que expressa a dor e um ressentimento de toda uma história de repressão. De uma história do predomínio do masculino sobre o feminino, reputando sempre o feminino como algo aquém, como algo menos.
e legislando sobre o feminino com o que ela deve vestir, o que ela deve fazer e como ela deve lidar com o próprio corpo. Portanto, essa não é uma fala isolada, ela é um pus histórico que está explodindo na direção de uma liberdade, e na forma da sua intensidade pode sim, muitas colocações e muitas falas conter exageros. Mas historicamente, se você conhece os movimentos políticos, sobretudo a própria história da igreja cristã, eu olho para toda essa situação e eu não consigo ver isso como uma anomalia. Pelo contrário, eu vejo isso como um sintoma do próprio modo como a política dos homens e a ideologia do cristianismo promoveu imposições sobre a vida das pessoas, gerando esses tipos de distorção. Agora, isso eram coisas que cristãos seriam convidados a compreender, a entender, a olhar para além, ao invés de estabelecer um cabo de guerra, onde cada qual luta pela posse da verdade como se a verdade não falasse por si. Portanto, o buraco é muito mais embaixo, e eu gostaria que, até antes das eleições, de deixar aqui a minha contribuição para pelo menos a levar os sinceros, aos sinceros e aqueles que sinceramente se disponibilizam a pensar o contraditório, a olhar o diferente e a pensar a coisa de maneira mais ampla, porque os que estão apaixonados, os que estão dominados por uma passionalidade ideológica, dogmática, esses daí já até abandonaram a live e depois vão ficar aqui gritando Lula, Bolsonaro e tudo, porque eles já têm um repertório pronto e de fato essa reflexão não se destina a eles, se destina aos que sejam sinceros e estejam abertos a olhar a coisa por diversos ângulos, de modo a produzir um olhar e uma decisão e uma postura mais coerente na direção da vida. Algumas colocações, como por exemplo a da querida Angélica, essas pessoas não enxergam as milhares de crianças nas ruas passando fome, frio, e nunca questionam o porquê dessas crianças estarem na rua. É verdade, minha amiga. E com isso nós não estamos querendo dizer que a legalização do aborto vai resolver isso. Não, definitivamente não vai. Eu creio que a legalização do aborto, se ela acontecer, e aqui nós estamos falando, não é do escracho do aborto, é da legalização, é submeter o aborto a um critério legal, portanto, assistido pela lei e sendo devidamente regulado pelos parâmetros sociais vigentes, de uma medicina adequada, de uma assistência social adequada, de uma psicologia adequada. Portanto, é disso que nós estamos falando. Então, voltando a dizer, a legalização do aborto não vai resolver a questão da fome, não vai resolver a questão do abandono, porém, irá conceder mais abertura e dignidade para que se diminuam casos de deformação, casos inapropriados. É óbvio que uma coisa se transformando em lei, ela também vai gerar distorções. Ela vai gerar. Uma vez legalizando o aborto, haverão muitos abortos desnecessários que vão acontecer. Há de se ter essa consciência. Há de se ter essa consciência, e dessa consciência a própria pessoa que assim realizar, ela vai dar conta disso perante ela mesma e a vida. Agora, diga-se de passagem, mesmo o aborto sendo proibido, isso já acontece. Isso já acontece e a pessoa, mesmo burlando o sistema existente, ela já dá conta. Agora, o que acontece é que com a proibição não existe um controle, não existe uma abordagem sobre isso, porque como você vai direcionar
psicólogos, assistentes sociais, se a coisa não é nem notificada? Porque por conta da existência da proibição, ninguém fala sobre aborto. As pessoas já chegam lá ou com um aborto espontâneo, às vezes induzido por remédio, ou em clínicas clandestinas que, obviamente, que não vão notificar a situação. Portanto, o aborto ele já acontece, mas ele não tem como ter a participação de instâncias de ajuda efetiva do Estado, como, por exemplo, a psicologia, a assistência social, a medicina, porque é proibido. E é nessa direção que a conta não fecha. E é por isso que isso precisa ser discutido, mas a mentalidade dogmática não vai entender isso, porque para a mentalidade dogmática, a única maneira de se resolver um problema é com obrigação e lei, e não discutindo e muito menos legalizando, porque isso abriria a porteira para tudo virar bagunça. E aí, pensando dessa forma, é dessa maneira que ficam tentando controlar e fazer gestão da vida do outro, enquanto a própria vida consiste numa total incoerência, né? Portanto, minha amiga, de fato, a Angélica ainda diz aqui, a mesma cobrança não existe com os homens que abandonam as mulheres grávidas. Correto, minha amiga. E por que não a gente não pode pensar que isso é uma espécie de aborto paterno? Sim, porque na Bíblia, se a gente for parar para pensar, não existe nenhuma menção direta contra o aborto. Eu não gosto de falar assim, porque essa daqui é uma leitura que a gente faz de maneira literalista, né? Mas como é assim que a mentalidade dogmática funciona, então, se a gente for pensar do ponto de vista do que seja literal, não existe menção na Bíblia falando literalmente contra o aborto, embora essa já seja uma prática desde que existe humanidade sobre a face da Terra. Agora, o que existe são ilações e interpretações em cima de determinados textos, que inclusive eu penso que fazem muito sentido, mas não para operarem pela força de um dogma, criando obrigações generalizadas e criando, portanto, rotulações e estigmas que não permitem a discussão da situação a nível sociológico, psicológico e na perspectiva de uma administração pública. E é aí que começa o problema. Tanto quanto é aí que a gente começa a enxergar uma série de hipocrisias e de distorções que não são levadas em consideração quando se quer criar uma banca moral para desautorizar aqueles que estão abertos, pelo menos, para discutir o tema, né? E aí a Lorena coloca aqui, a legalidade seria a luz do contexto de cada caso. É isso, Lorena, é isso. Quando a gente fala de legalização de aborto, a gente não fala de bagunça. Embora o pretexto daqueles que defendam a ideologia anti-aborto queiram assim estabelecer como forma de angariarem para si uma vantagem moral sobre quem pensa diferente. Mas falar sobre a legalização do aborto é inclusive falar de uma reflexão que criem parâmetros mais ajustados e que visam, pelo incrível que pareça, não só a diminuição da frequência do aborto, mas dos casos relacionados a mortes de bebês e de mães, que mesmo com o expediente da proibição, não deixam de realizar o aborto se tiver que ser, né? E aí ainda coloca aqui, o aborto acontece com segurança e em clínicas particulares, mas as mulheres pobres é que ficam sozinhas sem assistência. Angélica, você também tocou num ponto importantíssimo, né? E é aqui que eu acho como que o comentário de vocês engrandece e traz aqui uma riqueza para o nosso comentário, porque no final das contas é isso, Ângela. Os poucos casos que se tem notificação são de pessoas que arriscaram
seja por coragem ou por ingenuidade, colocarem ali no relatório do SUS que o seu caso se tratava de um aborto induzido. Porque geralmente isso conduz para a cadeia, salvo estando qualificados nesses 3 casos aqui que eu coloquei para vocês. Uma gravidez que representa risco para a mãe, para a gestante, ou quando é resultado de estupro, ou quando o feto nasce sem cérebro. O fato é que existe uma parcela considerável e anônima de mulheres que criam deficiência no próprio corpo, ou que se mutilam, ou que acabam morrendo, ou que vivem o indizível, ou que acabam parindo, tornando não só a própria vida, mas a vida da criança num verdadeiro inferno, que são as mulheres pobres e que ficam completamente desassistidas. E desassistidas por conta de uma pequena parcela que tem acesso, que tem condições, e de uma parcela ainda mais diminuta, que são de pessoas para quem esse tema não concerne, maioria homens, e que na sua moralidade, na sua religiosidade, impõem que esse é um tema que não pode ser discutido e nem mexido, sob pena de Deus ficar zangado, quando na verdade, nesse caso, Deus é a mera projeção do umbigo deles. Portanto, é em nome e em solidariedade a essa população que eu acredito que pessoas qualificadas dentro da psicologia, dentro do serviço social, dentro da medicina e do direito, precisam sentar e discutir junto com as autoridades públicas a fim de desenvolverem parâmetros adequados em cima desse tema, né? Em cima desse tema, meus amigos, eu extrapolei um pouquinho o nosso prazo regulamentar, mas creio ter sido suficiente a gente gerar essa reflexão aqui para tentarmos desdogmatizar esse tema, tanto quanto mexer naquilo que ficou profundamente rotulado e estigmatizado, na direção de que quem abre para refletir e pensar sobre o tema, como se essas pessoas estivessem labutando a favor da morte, lutando contra a vida e advogando a causa do assassinato. E aqui eu creio que nós passamos por pontos, né, que precisam ser levados em considerações e não pode ser regido pelo dogmatismo religioso, porque ele não assambarca a complexidade que esse tema carrega. Portanto, parem de demonizar isso e considerem isso um tema existencial, pertinente às coisas vividas nesse mundo que jaz no maligno, e a gente precisa se abrir para isso, para pensar caminhos e possibilidades acessíveis para diminuir uma série de problemáticas que se tornam muito piores se a coisa permanecer do jeito que está, né? E aí tem aqui a querida Glenda que coloca: sou contra o aborto. Quando se aborta, a pessoa mata uma futura geração que poderia vir a nascer. Glenda, eu vou te pedir, não sei se você estava assistindo o aborto. Não sei se você estava assistindo a live desde o início, mas vou pedir para você depois assistir, porque penso que de repente você chegou aqui no final, você fez uma colocação, né, que eu creio que teria muita pertinência para a gente conversar, mas como já foi aqui colocado e tratado, né, eu te pediria, seja aqui no meu perfil no Instagram, ou ainda essa semana, se Deus quiser, lá no meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, dá um pulinho lá para ver e de repente você pode olhar por outras perspectivas, porque falando em tese, tá, Glenda? Eu também sou contra, tá? Falando em tese, e naquilo em que eu puder evitar, eu evito.
mas aqui nós discutimos outras variáveis e outras nuances que a complexidade desse tema carrega e que seria importante a gente levar em consideração antes de produzir sobre eles posicionamentos dogmáticos, estigmatizando quem pensa diferente, ok? Então, aqui vem a minha amiga Márcia. Eu não sei se é a Márcia ou o Marcão que estão falando aqui. Em todo caso, um beijão para vocês, amigos queridos. Obrigados. Coloca aqui. Esse tema é caso de políticas públicas. Tem que ser, minha amiga, o meu amigo que estão aqui me ouvindo. Tem que ser, porque se não for, a coisa fica empacada e vai ficar subutilizada num nível muito precário, onde muita gente acaba pagando um preço altíssimo por isso. Concordo com vocês, viu? É o Marcos, ô Marcão, um abraço, meu mano. É você. Ok, a Glenda colocou, ok. E a Angélica fala, Felipe, vem conhecer o grupo Mães, Pais que Lutam pelo Autismo. Opa, um tema interessante, inclusive para uma live, viu, Angélica? Maravilha, vai ser uma satisfação conhecer, sim. Depois me passa pelo direct aqui, essa página aqui, tá bom, Angélica? Para eu conhecer lá, viu? É também um público que merece muita conversa para a gente falar e conversar, né? Bacana, minha amiga, e obrigado pelas suas contribuições no mais aqui, e fico muito feliz se de fato essa mensagem está sendo inteligível, né? Se está sendo digerível, se está sendo acessível para uma boa compreensão de todos vocês. Meus amigos, de coração, o meu tempo mais do que extrapolou. Eu estou vendo que estão pipocando aqui outras mensagens, mas eu não vou conseguir ler. Peço encarecidamente a compreensão de vocês. Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui às 19h30 com um novo tema. Quem até tiver tema para sugerir, me manda lá pelo direct no Instagram ou me manda aqui pelo TikTok. A gente vai pegando e na medida do possível a gente vai gravando aqui e criando um momento para refletir, seja à luz da psicologia, à luz do Evangelho de Cristo Jesus, à luz daquilo que Papai do Céu me tem permitido aprender e dessa forma eu procuro transmitir. Ok, gente boa? No mais, eu agradeço de coração, sobretudo quem tem se esforçado para estar acompanhando essa live aqui desde o início. Um beijão para todos vocês aqui do Instagram, aqui do TikTok. E na semana que vem, convide os amigos, estarei divulgando o tema no decorrer da semana, mas quarta-feira que vem, às 19h30, nós estaremos juntos aqui com a graça de Deus, viu? Paz e bem aqui para os amigos do Instagram.